Ano Bíblico 2022, hoje, 18 de fevereiro. Vamos estudar os capítulos 20 e 21 do livro de Números. Em Números 20, vemos que o povo de Israel chega até Cádiz. Devemos lembrar que há 3 décadas que eles estão no deserto, vagueando, desde que o Senhor os julgou por sua incredulidade diante do relatório dos espias com relação à terra prometida, lembra? Mais uma vez, se vê que eles não aprenderam nada. Os filhos da primeira geração reclamaram pela falta de água em Êxodo 17 e mesmo com a providência em Horebe, eles não creram no Senhor. Não houve crescimento espiritual em suas vidas. O tempo passou e eles continuaram ainda sem um crescimento espiritual e um amadurecimento da fé no Deus eterno. Ao contrário do que tinha acontecido anos atrás, Moisés deveria falar à rocha para que dela saísse água, e não feri-la como em Horebe. Contudo, Moisés, provavelmente estressado com a reclamação do povo, levantou a vara e feriu a rocha 2 vezes, e a água saiu. Isso foi uma desobediência. A desobediência a esse detalhe custou caro para Moisés. O Senhor o proibiu de entrar na terra prometida. A rocha representa Cristo, e ela já havia sido ferida em Horebe, e não poderia ser ferida novamente, tal como Jesus, que não pode novamente ser crucificado. Ele foi oferecido uma única vez, como sacrifício expiatório por nós e satisfatório. Nessa ocasião, Moisés devia ter falado à rocha e a água sairia. Assim como Cristo, a quem hoje recorremos através da oração e somos ouvidos. Muitos acham que Deus foi muito duro com Moisés, mas a realidade é que alguém como ele, a quem o Senhor confiou grandes coisas e com quem falava face a face, não podia ter cometido o erro de ferir o que representava o Filho de Deus, a quem muito é dado, muito é cobrado. Lembre-se disso. Números, capítulo 20. No primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor. Por que vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figos, nem uvas, nem romãs, nem água para beber. Moisés e Arão saíram de diante da Assembleia para a entrada da tenda do encontro e se prostraram, rosto em terra. E a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue a vara e com o seu irmão Arão reúna a comunidade, e diante desta fale aquela rocha, e ela verterá água. Vocês tirarão água da rocha para a comunidade e os rebanhos beberem. Então Moisés pegou a vara que estava diante do Senhor, como este lhe havia ordenado. Moisés e Arão reuniram a assembleia em frente da rocha, e Moisés disse: escutem, rebeldes, será que teremos que tirar água desta rocha para lhes dar? Então Moisés ergueu o braço e bateu na rocha 2 vezes com a vara. Jorrou água, e a comunidade e os rebanhos beberam. O Senhor, porém, disse a Moisés e a Arão: como vocês não confiaram em mim para honrar a minha santidade à vista dos israelitas, vocês não conduzirão esta comunidade para a terra que lhes dou. Essas foram as águas de Meribá, onde os israelitas discutiram com o Senhor e onde ele manifestou a sua santidade entre eles. De Cádiz, Moisés enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo:
Assim diz o teu irmão Israel: tu sabes de todas as dificuldades que vieram sobre nós. Os nossos antepassados desceram para o Egito e ali vivemos durante muitos anos. Os egípcios, porém, nos maltrataram, como também a eles. Mas, quando clamamos ao Senhor, Ele ouviu o nosso clamor e enviou um anjo e nos tirou do Egito. Agora estamos em Cádiz, cidade na fronteira do teu território. Deixa-nos atravessar a tua terra. Não passaremos por nenhuma plantação ou vinha, nem beberemos água de poço algum. Passaremos pela estrada do rei, e não nos desviaremos nem para a direita, nem para a esquerda, até que tenhamos atravessado o teu território. Mas Edom respondeu: vocês não poderão passar por aqui. Se tentarem, nós os atacaremos com a espada. E os israelitas disseram: iremos pela estrada principal. Se nós e nossos rebanhos beber de tua água, pagaremos por ela. Queremos apenas atravessar a pé, e nada mais. Mas Edom insistiu: vocês não poderão atravessar. Então Edom os atacou com um exército grande e poderoso. Visto que Edom se recusou a deixá-los atravessar o seu território, Israel desviou-se dele. Toda a comunidade israelita partiu de Cádiz e chegou ao monte Or. Naquele monte, perto da fronteira de Edom, o Senhor disse a Moisés e Arão: Arão será reunido aos seus antepassados. Não entrará na terra que dou aos israelitas, porque vocês dois se rebelaram contra a minha ordem junto às águas de Meribá. Leve Arão e seu filho Eleazar para o alto do monte Or. Tire as vestes de Arão e coloque-as em seu filho Eleazar, pois Arão será reunido aos seus antepassados. Ele morrerá ali. Moisés fez conforme o Senhor ordenou. Subiram ao monte Or, à vista de toda a comunidade. Moisés atirou as vestes de Arão e as colocou em seu filho Eleazar. E Arão morreu no alto do monte. Depois disso, Moisés e Eleazar desceram do monte. E quando toda a comunidade soube que Arão tinha morrido, toda a nação de Israel pranteou por ele durante 30 dias. Números, capítulo 21. Quando o rei cananeu de Arade, que vivia no Neguebe, soube que Israel vinha pela estrada de Atarim, atacou os israelitas e capturou alguns deles. Então Israel fez este voto ao Senhor: se entregares este povo em nossas mãos, destruiremos totalmente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido de Israel e lhes entregou os cananeus. Israel os destruiu completamente, e eles e as suas cidades, de modo que o lugar foi chamado Ormá. Partiram eles do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, não há água, e nós detestamos esta comida miserável. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo e muitos morreram. O povo foi a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra o Senhor e contra você. Ore pedindo ao Senhor que tire as serpentes do meio de nós. E Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a no alto de um poste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez então uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Os israelitas partiram e acamparam em Obote. Depois partiram de Obote e acamparam em Ijé-Abarim, no deserto de fronte de Moabe, ao leste. Dali partiram e acamparam no vale de Zered. Partiram dali e acamparam do outro lado do Arnon,
que fica no deserto que se estende até o território amorreu. O Arnon é a fronteira de Moabe, entre Moabe e os amorreus. É por isso que se diz no livro das guerras do Senhor: Vaebe em Sufá, e os vales, o Arnon, e as ravinas dos vales que se estendem até a cidade de Ar e chegam até a fronteira de Moabe. De lá prosseguiram até Bir, o poço do qual o Senhor disse a Moisés: reúna o povo e eu lhe darei água. Então Israel cantou esta canção: brote água, ó poço, cantem a respeito do poço que os líderes cavaram, que os nobres abriram com cetros e cajados. Então saíram do deserto para Mataná, de Mataná para Naaliel, de Naaliel para Bamote, e de Bamote para o vale de Moabe, onde o topo do Pisga defronta com o deserto de Gesimon. Israel enviou mensageiros para dizer a Seom, rei dos amorreus: deixa-nos atravessar a tua terra. Não entraremos em nenhuma plantação, em nenhuma vinha, nem beberemos água de poço algum. Passaremos pela estrada do rei até que tenhamos atravessado o teu território. Seom, porém, não deixou Israel atravessar o seu território. Convocou todo o seu exército e atacou Israel no deserto. Quando chegou a Jaza, lutou contra Israel. Porém Israel o destruiu com a espada e tomou-lhe as terras, desde o Arnon até o Jaboque, até o território dos amonitas, pois Jazar estava na fronteira dos amonitas. Israel capturou todas as cidades dos amorreus e as ocupou, inclusive Esbom e todos os seus povoados. Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que havia lutado contra o antigo rei de Moabe, tendo-lhe tomado todas as suas terras até o Arnon. É por isso que os poetas dizem: venham a Esbom, seja ela reconstruída, seja restaurada a cidade de Seom. Fogo saiu de Esbom, uma chama da cidade de Seom consumiu Ar, de Moabe, os senhores do alto Arnon. Ai de você, Moabe, você está destruído, ó povo de Camus. Ele fez de seus filhos fugitivos e de suas filhas prisioneiras de Seom, rei dos amorreus. Mas nós os derrotamos. Esbom está destruída por todo o caminho até Dibom. Nós os arrasamos até Nofá e até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Moisés enviou espiões a Jazar, e os israelitas tomaram os povos ao redor e expulsaram os amorreus que ali estavam. Depois voltaram e subiram pelo caminho de Bazã, e Og, rei de Bazã, com todo o seu exército, marchou para enfrentá-los em Édrei. Mas o Senhor disse a Moisés: não tenha medo dele, pois eu o entreguei a você, juntamente com todo o seu exército e com toda a sua terra. Você fará com ele o que fez com Seom, rei dos amorreus, que habita em Esbom. Então eles o derrotaram, bem como os seus filhos e todo o seu exército, não lhes deixando sobrevivente algum, e tomaram posse da terra dele.